Queridos irmãos, muito boa noite, que a paz esteja sobre todos vocês. Quero vos falar a palavra de Deus e te convido, venha comigo nesta breve meditação. Quero falar sobre acontecimentos que estão acontecendo nos nossos dias e acontecimentos que estão chegando. Está predito nas Escrituras Sagradas sobre os sinais que antecederiam a volta do Senhor Jesus Cristo. Os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus são os grandes juízos que estão para desencadear no mundo. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. A fiel igreja do Senhor Jesus estará livre de tudo isso. Porque a igreja, ela está aguardando o encontro com Cristo. Para a igreja não é Jesus que vem, é ela que vai. Jesus Cristo disse, no livro de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. E isso ele estava falando para a sua igreja. Temos de analisar o que ele tem dito para os judeus e analisarmos o que ele disse para a sua igreja. Para os judeus foi pregado o evangelho do reino no Velho Testamento, porque a religião judaica é a religião exclusivamente para os judeus, a doutrina é outra. Foi pregado o evangelho do reino, para os judeus não foi pregado o céu, mas sim a terra. Para os judeus foi pregado o reino milenial na terra. Para os judeus não tem arrebatamento. Para os judeus tem a ressurreição. E a ressurreição, para os judeus entrarem para o milênio, irá acontecer no tocar da 7ª trombeta do Apocalipse. Mas para a igreja ser arrebatada, não é a 7ª trombeta do Apocalipse, porque ali na 7ª trombeta do Apocalipse não haverá arrebatamento. Haverá apenas a ressurreição e a santificação do corpo deles para entrarem para o milênio. Mas para com a igreja o tratamento é outro. A igreja vive em novidade de vida, aguardando o arrebatamento, aguardando o arpazo, a retirada. Quanto à igreja, não é Jesus que vem para ela, é ela que vai para Jesus. Porque a igreja é corpo de Cristo na terra. E dentro do corpo de Cristo na terra está o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. E com toda certeza, o Espírito Santo será arrebatado. E ele não irá sozinho. Ele levará o corpo de Cristo junto ao encontro de Cristo, que é a cabeça da igreja. Agora, quanto aos judeus, vejamos, no livro de Daniel, capítulo 12, olha o que diz. Naquele tempo levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. No último tempo, Miguel se levantará para proteger, socorrer, não todos os judeus, mas os filhos do povo judeu, em outras palavras,
o remanescente do povo judeu, porque a Terceira Guerra Mundial vai se aplacar no mundo. E o começo dela já está lá no livro de Zacarias, capítulo 14. Ali será o começo da Terceira Guerra Mundial. Soldados de todas as nações da terra vão cercar Jerusalém, vão saquear, vão roubar as lojas, vão matar pessoas aos milhares e milhares, vão estuprar mulheres aos montes. Esta é a grande afronta que sofrerá o povo judeu, que sofrerá a cidade santa de Jerusalém. Ali será o começo da Terceira Guerra Mundial. Os soldados vão usufruir do ouro, da prata, vão roubar as lojas, saquear as concessionárias e vão vilipendiar de forma, em geral, a cidade de Jerusalém. E não só ela, todas as cidades de Israel. É o que está predito na Escritura Sagrada. E olha o que estamos aqui analisando no livro de Daniel, capítulo 12. Naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Esse tempo de angústia é exatamente o tempo da grande tribulação, 3 anos e meio, porque haverá tribulação e grande tribulação. E ainda diz mais, como nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro. Deus vai, de uma forma milagrosa, guardar aqueles que são seus, aqueles que fazem parte do remanescente do povo judeu. Mas quanto ao povo que foram rebelde e desobediente nesse tempo, eles serão caçados como ratos. E o povo do anticristo, os soldados do anticristo, vai prender, vai matar, vai trucidar. E nesse tempo estará em todo vapor a marca da besta, sendo disseminado. E os governos do anticristo vai marcar os seres humanos rebeldes. Todos aqueles que negarem a Jesus Cristo receberão a marca. E aqueles que receberem a marca, não haverá mais misericórdia para eles. Vejamos uma coisa, o mundo hoje conta com praticamente 8 bilhões de seres humanos. O que vou dizer é o que penso. É a minha conta. É o que eu penso, que eu analiso. 8 bilhões de seres humanos hoje. O evangelho está sendo pregado, porque Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. E Jesus Cristo diz: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E os sinais seguiram os seus discípulos. Naquele tempo não tinha rádio, nem televisão, nem internet. Mas hoje, 2000 anos depois, o mundo está coberto pelas tecnologias de informações. Rádios, televisões, internet. Hoje, através da internet, a mensagem do Evangelho é expandida pelo mundo inteiro. E a promessa é essa: aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação do Evangelho.
Portanto, cabe a nós pregarmos a palavra de Deus. Aquele que ouve, cabe acreditar ou não, mas a palavra está tendo o seu cumprimento. Pelo que vejo, pelo que acredito, o arrebatamento está muito perto. Nas minhas contas, acredito que 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de cristãos serão arrebatados. É o que penso. 500 milhões no momento do arrebatamento ficarão mortos dentro dos carros, trens, ônibus, aviões, porque o trânsito vai parar no mundo todo. E pelo que vejo, praticamente 250 milhões de acidentados ainda vivos ficarão dentro dos carros, vivos ainda, mas acidentados. Os hospitais não poderão dar total assistência. Os bombeiros não poderão dar total assistência. Porque o arrebatamento vai levar 1,5 bilhão, é o que penso, para a glória de Deus. Haverá 2 colheitas, uma para Deus e outra para Satanás. Os que são levados para Deus é chamado de os fiéis. É chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. É chamado na Bíblia de a noiva do Cordeiro. É chamado na Bíblia como Filadélfia. Você já entendeu? E os que ficarem é chamado pela Bíblia de os ímpios. É chamado pela Bíblia de a igreja de Laodiceia. É chamado pela Bíblia os mornos. É chamado pela Bíblia os vacilantes, que não levaram a sério a palavra de Deus, nem tampouco a pregação do Evangelho. E nós estamos exatamente nesses dias, vivendo tempos difíceis, perseguições em todas as áreas. No Brasil, a perseguição é velada. Agora, bem pouco tempo que quiseram cercear o pastor Silas Malafaia. Acredito que ainda não é uma perseguição religiosa, é o que eu penso. A perseguição religiosa está ainda para chegar. Ela vai chegar. Em muitos países, já vemos nas mídias sociais o que está acontecendo com os cristãos. Na Venezuela, no Peru, nos países da África, como vários países da África, são muitos. No Cazaquistão, no Quirguistão, nem se fala, na Malásia, na Nigéria, na Argélia, em vários lugares, a perseguição já está aplacada. No Brasil ainda não, a perseguição está velada. É uma perseguição sorrateira. Mas acredito que no Brasil ainda não chegou a perseguição religiosa. Isso que aconteceu com o pastor Silas Malafaias é apenas para atingir o 8 de janeiro, atingir o Bolsonaro e também a família do Bolsonaro. Porque a esquerdista faz de tudo para que ele não tenha êxito na eleição que está se aproximando. Mas sabemos que tudo pode acontecer. Ele será, é o que penso, ele será livre da cadeia. E ainda, é o que penso, ele será
posto para concorrer à presidência da República. E se ele estiver dentro desta concorrência, acredito que ele pode ganhar no primeiro turno. É exatamente por causa disso, desta popularidade dele. E Silas Malafaia tem sido uma voz triunfante nesse sentido, porque milhões e milhões têm ido às ruas para defender a anistia geral e total e defender a liberdade dos presos políticos, e entre eles o ex-presidente Bolsonaro. Mas tudo isso é acontecimentos que estão acontecendo neste mundo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo avisada, está sendo alertada que estamos no tempo do fim, o fim está muito próximo. E quando estou dizendo tempo do fim, não é fim do mundo, não. É o fim do tempo da igreja fiel na terra. Ela será arrebatada. E olha o que vemos aqui. Praticamente 4 bilhões, é o que eu penso, depois do arrebatamento da igreja. 4 bilhões e mais, ou mais, serão enganados pelo anticristo. O arrebatamento vai acontecer. O anticristo, logo depois do arrebatamento, ele vai tomar as rédeas do mundo por 7 anos. Vai haver uma reunião de urgência e de emergência. Está no Apocalipse 17 e verso 12. Haverá uma reunião de urgência e de emergência. E acredito que nesta reunião ele vai propor um pacto de paz com várias nações, em especial ao povo judeu, com 2 promessas. Se vocês fizerem um pacto comigo, eu vou construir o templo que vocês tanto almejam. Se vocês fizerem um pacto comigo, eu vou cessar a guerra entre os vossos irmãos, judeus e árabes. Porque aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza, os palestinos, eles são judeus. Aliás, eles são árabes. E árabes são meio-irmãos dos judeus por parte de pai. Abraão é pai dos árabes e pai dos judeus. Esta briga é antiga. E o anticristo vai pôr em fim esta briga entre judeus e palestinos, em outras palavras, entre judeus e árabes. Aí haverá paz. E aí vai acontecer o que está escrito na profecia. 3 anos e meio se passam, ele protegendo o povo judeu. No auge da sua popularidade, ele vai fazer uma imagem sua e colocar dentro do templo. Os judeus vão chegar para adorar e vão deparar com aquela grande imagem dentro do templo. Os judeus não vão adorar, porque judeus não adoram imagem. Aí então vai haver o cumprimento da palavra que está. E quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Aí o anticristo vai colocar as garras de fora, vai começar a perseguir os judeus, como o gato persegue o rato. Boa parte dos judeus que estão sendo avisados, que já têm conhecimento desses acontecimentos, irão fugir para o deserto, certamente o deserto da Jordânia. Mas a grande parte deles serão mortos dentro da cidade, nos campos. Aos milhões serão mortos. Então vejamos,
no auge da popularidade do anticristo, no meio dos 7 anos, vai ser implantada uma lei, e a lei é essa: todos que deverão, que quererão comprar e vender, todos que continuarem querendo ter liberdade nos negócios de compras e venda, deverão ser assinalados com a marca da besta. E a marca é 3 coisas: é o nome, o sinal ou o número. E muitos vão aceitar, aderir à marca da besta. Aos milhões irão aceitar a marca da besta. Só que todos os que aceitarem a marca da besta não terão mais a misericórdia de Deus sobre eles. E chegará o dia que Deus olhará dos céus à terra. Ele vai ver bilhões, bilhões, bilhões de seres humanos marcados. E todos os que receberem a marca irão perder o valor para Deus. E chegará o dia em que Deus mandará os anjos colher as uvas amargosas para levar para o grande lagar. E aonde é o grande lagar? O grande lagar é o Vale de Meguido, o Vale de Josafá. Os bilhões serão colhidos pelos anjos e serão levados para lá. Ali é o cumprimento literal daquilo que está no livro de São Mateus, capítulo 24, verso 40 e 41. 2 estarão no campo, um será levado e um será deixado. 2 estarão no moinho, uma será levada e uma será deixada. Ali não é arrebatamento. Os levados ali serão levados para juízo, e os deixados ali serão deixados para entrar no milênio. Já está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 13, está escrito lá: mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Aqui não é para a igreja, aqui é para os santos de Deus que estiverem dentro do tempo da grande tribulação. E esses santos de Deus é uma alusão aos judeus, aos que ficarem dentro da grande tribulação. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo, salvo para o milênio. Quanto à igreja, a igreja deve permanecer até o fim. Qual é o fim para a igreja? Arrebatamento. Nós estamos no tempo chamado hoje. O arrebatamento ainda não passou e nós devemos permanecer firmes na presença de Deus até o fim. Mas que fim é esse? O fim da graça no mundo, que será o arrebatamento. Agora, esta palavra, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. É fim dentro da grande tribulação, o fim da grande tribulação. Vivo sem receber a marca da besta, esse será salvo. Porque aqueles que receberem a marca da besta, eles serão colhidos e levados a julgamento. E nenhum deles, nenhum dos ímpios, se safará, escapará. Deus julgará todos. Mas aos santos, aos fiéis, ele livrará, porque ele é fiel e justo. Eu quero encerrar por aqui. Se você gostar dessa meditação, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a mensagem pregada neste canal. Deus os abençoe.